Boa noite, queridos e queridas. Muito bom estar aqui com vocês. Então vamos lá. Primeiro, então, eu vou falar com vocês hoje sobre as 3 leis do amor de Bert Hellinger. As 3 leis do amor da constelação familiar. Tem alguém aí que está assistindo que não sabe nada da constelação familiar? Tem alguém aí que está assistindo que não conhece a história do Bert Hellinger? Porque daí eu poderia contar um pouquinho da história do Bert, para quem não conhece. Quem não conhece a história do Bert Hellinger? Quem não conhece, fala aí, eu não conheço, para eu poder me organizar aqui para contar para vocês a história do Bert. E aí eu começo contando a história do Bert para vocês e depois eu vou entrar aí nas 3 leis do amor. Boa noite, Rejane. Tudo bem? Boa noite. Haru. Tudo bem, querida? Vamos lá. Quem não conhece a história do Bert Hellinger? Ah, eu não conheço, então vou contar. Então eu vou contar a história do Bert para vocês. Ah, o João tá dizendo que ele também não conhece. Então vou contar para vocês. Bom, Bert Hellinger, ele lutou junto com os nazistas, né, na Alemanha, é um alemão, né? A técnica da constelação familiar é uma técnica alemã, né? E o Bert, ele é do começo, no meados do século XX, e ele então também lutou, né, ao lado dos nazistas. Menino, muito menino, né? Depois Bert virou padre, né? E foi para a África numa missão lá na África. E nessa missão na África, ele teve contato com as tribos Zulus. Foi onde ele começou a estudar as leis do amor, né? Lá na África, de encontro com as tribos Zulus, ele percebeu uma coisa interessante. É uma consciência leve e uma consciência pesada, né? Então ele percebeu não só lá na tribo, mas também na guerra, né? Então quando todo mundo faz alguma coisa, o grupo é assim, nós só sobrevivemos até hoje, o ser humano, porque veja, os nossos dentes não têm garra, as nossas unhas não machucam ninguém e nós não temos, né, assim, a pele é bem sensível, né? Ou seja, o ser humano, se ele não vivesse em grupo, nossa raça seria extinta. Só que quando nós vivemos em grupo, nós criamos uma ligação tão forte, que ninguém desse grupo pode ser excluído. Nós também temos, nesse grupo também tem que haver, onde acontecem as 3 leis do amor, que é o equilíbrio do dar e receber, né? Onde há o pertencimento e tem que haver o respeito à hierarquia. E o Bert percebeu uma coisa interessante, que é justamente a mente leve e pesada. Como é que é isso? Então veja bem, na guerra as pessoas matam outras pessoas e com a mente, com a consciência leve. Por quê? Porque eu estou sob o comando de alguém, tá todo mundo fazendo isso, né? Olha que interessante, e no Recife, o ano passado, ou ano retrasado, se não me engano, teve lá uns arrastões, teve uma greve da polícia, e houve uns arrastões, e eu não sei se vocês se lembram desse fato, que as pessoas iam e elas saqueavam as lojas, e o pessoal entrava e levava tudo que tinha dentro da loja. Quem se lembra disso? Passou na televisão e tudo. Eu me lembro de uma repórter perguntar para um senhor, né, que foi preso e tal. Perguntou assim, por que o senhor roubou? Por que o senhor pegou lá acho que foi um micro-ondas, não me lembro. E ele falou, porque todo mundo estava pegando. Pai de família, nunca tinha feito isso. Consciência leve, tô fazendo junto. Isso explica o efeito manada também, né? Então, por exemplo, às vezes numa manifestação, um começa a brigar, todo mundo começa a brigar. Um começa a quebrar, todo mundo começa a quebrar, porque é a consciência coletiva agora que está mandando. É uma consciência, é um efeito manada mesmo. E a consciência coletiva toma conta ali, daquele momento, e acaba todo mundo fazendo na consciência leve. Tá todo mundo fazendo. Olha que interessante. E aí, nas tribos eram assim também. Havia consciência leve e consciência pesada. Vou dar outro exemplo para vocês.
Faz de conta que uma criança nasceu na favela, filho de traficante, todo mundo usa droga. Se ele, adolescente, não usar droga, ele vai se sentir fora do contexto. A consciência dele vai estar pesada, porque ele quer pertencer, né? Então, quando tá todo mundo drogado e ele também tá tudo certo. Uma consciência leve. E o Bert Helling era padre nessa época, começou a estudar muito essa coisa da consciência leve, da consciência pesada, né? Depois ele, então, ele entendeu, né, que ele, mesmo sendo ordenado, né, padre e tudo mais, ele entendeu que aquilo não era a missão dele, né? Ele se casou, é casado até hoje com a Sophia Helling, não é? E depois ele ficou na África ainda durante 16 anos, estudou inclusive na Universidade da África do Sul, né? E foi administrador responsável de escolas e tal. Nos anos 60 foi que ele começou a expandir essa coisa da fenomenologia dos campos morfogenéticos. Vou fazer só uma pausa para falar do campo morfogenético para vocês. O que é o campo morfogenético? Toda vez que nós vamos fazer uma constelação, nós entramos nesse campo. É onde está arquivadas as memórias, onde está arquivado tudo o que acontece no universo. É como se fosse um computador gigante e tem lá várias pastas. E tem a pasta das nossas famílias. Porque quando a gente fala do pertencimento a uma tribo, qual a tribo que mais me liga? Qual a tribo que eu tenho mais ligação? É a minha tribo genética, é a tribo da família de origem. Então, por mais que eu tenha sido adotada, por mais que eu não conheci meu pai morreu, a minha mãe morreu e tudo mais, eu tenho uma conexão muito forte com essa tribo da minha família. Tá Nívia aí, Sandra, Meire. Oi, Meire, tudo bem, querida? Thaís, boa noite. Então, o Bert Helling começou a estudar também os campos morfogenéticos. E aí ele percebeu, e aí estudou psicanálise, né? Foi para os Estados Unidos, estudou também lá nos Estados Unidos a terapia primal e mais algumas terapias, análise transacional. E depois ele então fez a constelação familiar, tá? E depois ele então começou a escrever os livros, começou a fazer os workshops e a técnica foi então fundindo pelo mundo todo e chegou no Brasil ali no anos 90, né? Mas tomou uma força muito grande de uns 5 anos para cá no Brasil, que essa técnica tem ficado bem conhecida, inclusive pelo judiciário brasileiro. Os juízes estão utilizando constelação familiar para fazer mediação, principalmente nos casos da justiça civil, direito civil, quando há questão de guarda, né, de filho, a questão de herança, né? Então está se usando muito. O ano passado, a mulher do Bert, a Sophia Helling, esteve no Brasil para dar um curso só para advogados e juízes, só para magistrados. Só para você ter uma ideia, somente magistrados participou desse curso. E já existem faculdades que estão fazendo uma grade, né, dentro do curso, uma pós-graduação em constelação familiar. É fantástico, né? Fantástico, né, Cíntia, isso? Mas eu quero falar com vocês, então, um pouquinho, né, da história do Bert. Lógico que é muito mais que isso. Alguns fatos interessantes do Bert é que ele não tem filhos, né? Assim como eu também não tenho filhos. Bert também não tem filhos. Porque uma coisa que a gente aprende dentro da constelação familiar é que nós tomamos a vida que os pais nos deram, né? Assim como os pais tomaram a vida que os pais deles deram. E a vida vai passando de geração em geração. Então eu tomo a vida que meu pai e minha mãe me deu e a passo adiante através dos meus filhos. Só que eu não tive filhos, né? E aí o Bert, ele traz uma coisa muito interessante, que é: nós também passamos a vida através do servir à humanidade, através do cumprir uma missão, através do nosso próprio trabalho, né? E isso é muito legal, né? Você entender que você está passando vida quando você ensina alguém, quando você ajuda alguém, quando você serve alguém, né? E isso me cativa muito, essa parte do passar a vida através do servir. O Bert tem mais de 90 anos, ele está bem idoso, né? Já não está viajando tanto, mas deixou, né? E tem escrito livros ainda e tem um legado fantástico.
Andréia, eu não tenho consciência pesada, não usei drogas, não vendi, não soltei, mas sentia muito culpada. Por que, Andréia? A sua família usava droga e você não usava? E aí você se sentia com a consciência pesada porque você era diferente da sua família? É isso? Eu não entendi também, mas explica aí pra gente. Do mesmo jeito que aconteceu comigo, por exemplo, a família é muito pobre e uma pessoa começa a se dar bem na vida. E aí ela se sente culpada, né? Que eu tô ficando diferente dos meus iguais, dos meus, né? E aí eu quero voltar. Isso aconteceu muito comigo. A consciência não deixava que eu, né, que eu tivesse um êxito financeiro, porque eu tava ficando muito diferente dos meus. É uma coisa interessante. Nesse ponto a constelação me ajudou muito. Nós seguimos muito o destino dos nossos pais. Tem 3 fatores, tem 3 atitudes infantis que nós fazemos com relação aos pais. Um é salvar, então quer salvar a mãe, quer salvar o pai. Então a minha mãe queria se separar do meu pai, mas não tinha coragem. Então eu caso e me separo por ela. Ou eu ponho meu pai para fora, como eu atendi vários filhos que a mãe não tinha coragem de separar e o filho ia lá e botava o pai para fora. Depois ficava com aquela consciência pesada, terrível, né? A André disse que ela era a ovelha branca da família. Interessante essa sua história, né, André? Então, o que acontece? Há essa coisa de querer pertencer, né? É muito forte, né? E aí você quer sempre ficar parecido. Então, tem 3 atitudes infantis: é o salvar, o sacrificar e o julgar, né? Então, ou eu tento salvar minha família, ou me sacrifico para minha família. O que eu vejo de filho que carrega a família nas costas, você não tem noção também da quantidade de gente que eu atendo, que é arrimo de família, né? Pegou ali o papel do pai, né? Virou mãe da mãe, mãe do pai, mãe dos irmãos, né? E pegou aquele papel e não consegue sair daquele papel. A inversão de papéis também traz muito emaranhamento, muito, né? Então, o que a gente vê de filhos sendo pai do pai, né? Ou mulher do pai, ou mãe do pai, crianças, né? Hoje mesmo atendendo uma pessoa, ela coloca o filho tem 8 anos de idade no lugar de marido dela, né? Então a inversão de papéis é muito grande, tá? Então o Bert, né, ele evidenciou nessas 3 leis do amor, e eu vou falar hoje sobre essas 3 leis do amor. E durante aqui esse bate-papo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, nós estamos conversando, vocês vão deixando aí que a gente vai conversando, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira lei do amor é a lei do pertencimento. Eu falei um pouquinho hoje de manhã, né, da exclusão, lá na minha meditação, mas pertencer à nossa família é a nossa necessidade básica. Esse vínculo é o nosso desejo mais profundo. A necessidade de pertencer a ela vai além até mesmo da nossa necessidade de sobreviver. Isso significa que estamos dispostos a sacrificar e entregar a nossa vida pela necessidade de pertencer à família. Gente, isso é tão forte, tão forte. Fiz uma constelação hoje na parte da tarde e tudo que mostrava ali, né, que o problema era de relacionamento entre uma mãe e o filho, que o filho culpava ela por ele não ter tido pai, né? Então, sem julgamento, né, a gente não sabe realmente o que aconteceu, né? Os homens estão muito fracos, eles perderam muito a força. E no Brasil tem 5 milhões de pessoas que não têm o nome do pai no registro. 5 milhões de pessoas, são muita gente, né? E às vezes tem o nome do pai, também não significa nada, né? Os homens estão fracos mesmo, eles não estão conseguindo ser pai, ser marido, a exigência está grande, eles estão tendo que se transformar, né? Tá havendo uma grande transformação. Boa parte do que está acontecendo também se deve a nós, mulheres, que invertemos os papéis e a gente quer ter os direitos dos homens, e está tudo certo, mas algumas vezes nós queremos ser o homem, e ter direitos iguais não significa que nós somos iguais, cada um com o seu papel, né? Então, quando eu excluo alguém da minha família, isso traz um emaranhamento terrível. Vou contar um caso que o Bert conta,
num livro lindo dele, que é O Amor do Espírito, que ele conta assim que uma pessoa o procurou, né? Ele atendia como terapeuta na Alemanha. Uma pessoa o procurou dizendo: olha, eu tenho vontade de assassinar, eu tenho uma necessidade de assassinar e eu tô com medo, né? Porque eu queria tirar isso de mim, eu já fui em psicólogos e eu não tenho problema nenhum, só que isso tá me fazendo muito mal, eu sou uma pessoa religiosa e eu sinto essa vontade de assassinar. E aí na constelação, o Bert falou com ele, falou: olha, existiu um assassinato aqui na tua família, né? E você tá seguindo esse destino, você tá acessando esse destino. Ele falou: nossa, mas eu não tenho nenhum assassinato, mas eu me lembro de um tio, né? Um tio que ele tinha uma empresa e ele tinha uma secretária, e ele era amante da secretária. Ele tinha um caso com a secretária. Um dia ele chegou no trabalho e mostrou uma foto para a secretária e falou com ela assim: olha, eu quero que você corte o cabelo igual essa moça. E ela fez isso, ela arrumou o cabelo como estava na foto. Ele chamou ela para viajar e foram. Nem nessa viagem ele matou essa moça e voltou com a moça da foto. E é lógico que todo mundo percebeu, né? E ele então foi preso. E aí ele contou isso pro Bert. O Bert falou: olha, mas na constelação ainda não é esse assassinato, é um anterior. Ele falou: mas aí você tá falando da minha avó. E a minha avó era uma mulher santa, era uma mulher maravilhosa. E nossa, eu não consigo nem imaginar a minha avó ter assassinado alguém. Mas ele falou: olha, vai dar uma olhada na tua história. E ele foi. E aí o que ele descobriu? Que a avó, né, quando houve, né, os campos de concentração na Alemanha, ela descobriu que o marido era homossexual. E ela então o denunciou para o nazismo. E os homossexuais iam também para o campo de concentração. E mandaram ele para o campo de concentração e ele morreu no campo de concentração. Aí o Bert disse: olha, o que acontece? O teu tio, ele seguiu o destino do pai e da mãe por amor ao pai e à mãe. Por amor ao pai, né, ele vai preso, e por amor à mãe, ele assassina. Né? E você também está seguindo esse destino. Então agora é a hora da gente devolver isso. E foi feito, né, essa devolução aí. E foi um grande alívio, porque sumiu aquela necessidade que ele tinha. Nesse ano de 2018, eu fiz 394, na verdade, se eu contar com as de hoje, eu fiz 2 constelações hoje. Só nesse ano, né? Então são muitos atendimentos que eu fiz, são histórias assim fantásticas. Vou contar algumas para vocês, baseado na lei do pertencimento. Quanto essa lei da exclusão ela atrapalha, né? Geralmente, quando a pessoa chega para mim com um problema financeiro: Sônia, eu tô com problema financeiro, vamos constelar? Vamos. Geralmente aparece muita exclusão, né? Alguém foi excluído do sistema e aí por conta disso você está repetindo aquele padrão de destino para tentar incluir essa pessoa. Então, constelação a gente aprende assim. A natureza, para ela, nada pode ser excluído, principalmente no ambiente familiar, que é onde nós queremos pertencer naturalmente, né? Se uma mãe ficar doente, o filho, o bebê, o menino, né, a menina, a criança, ela chega a dizer para a mãe: mãe, eu morro no teu lugar. Quem já teve a mãe doente quando criança sabe o que eu tô falando, né? Então é muito dolorido para o filho. E ele realmente tem muito medo que a mãe vá embora e o deixe, né? Então é aí que entra o sacrifício. Então, ao tentar incluir de volta, é que acontecem os emaranhamentos. E isso acontece inconscientemente, as pessoas não têm noção disso. Mas, por exemplo, se um pai bebe, o filho possivelmente vai beber. E quanto mais a mãe pratica alienação paternal, fala mal, né, do pai, do filho, da filha, mais o filho ou a filha vai ficar parecido. Mais ele vai ficar parecido. Porque é uma tentativa da natureza de incluir. A natureza é muito sábia. Ninguém pode ser excluído. E vai incluir até que choque. Até que alguém olhe para isso. E em algum momento a pessoa vai olhar para isso. Eu falo muito com as pessoas que eu atendo e digo: olha, veja isso como uma missão de vida. Porque nós escolhemos os pais para nascer.
né? Então, você estava bem bonita lá no astral, você estava bem bonita, bem bonito no astral. O budismo também diz isso, que nós escolhemos os pais para nascer. A Louise Hay também diz isso, que nós escolhemos os pais para nascer. Mas a constelação também traz essa filosofia. Então, imagine que você estava bem bonita lá no astral, e aí chega alguém, né, um responsável do astral, e diz assim: olha, Rosângela, vou usar a Rosângela de exemplo. Pode, Rosângela, usar você de exemplo, querida? Eu acho que eu já até tive essa conversa com você. Posso te usar de exemplo, querida? Tem um delayzinho, né? Leva um tempinho para vocês me escutar e para você poder me responder. Mas, Rosângela, querida, posso te usar de exemplo? Pode. Então, faz de conta que a Rosângela tá lá no astral, e aí chega alguém e diz assim: Rosângela, é lógico que o nome dela não vai ser Rosângela, porque nós somos energia, nós não somos nem nosso nome, né? Nós não somos o nosso corpo, nós não somos o nosso nome, nós somos mais do que isso, né? Nós somos seres eternos, né? Não temos início nem fim. Olha que fantástico isso. E aí diz assim: Rosângela, tá tendo aí uma oportunidade de nascer. Vai nascer uma princesa lá na Inglaterra, e vai nascer também uma pessoa ali, filho daquele pai e daquela mãe, que vai ter muitos problemas financeiros, vai ter problemas de relacionamento, de doença, disso, daquilo. E aí Rosângela vira e fala: eu quero nascer daquele pai e daquela mãe ali mesmo. Ele diz: pra quê? Né? Porque a pergunta não é por quê, a pergunta é pra quê. E a Rosângela diz assim: eles vêm em sofrimento há muitos anos e muitos anos. Muitos já renasceram nessa família, nesse clã, na tentativa de despertar. Mas agora vou eu. E eu vou para cumprir essa missão de fazer um equilíbrio nesse clã familiar, né? De devolver os papéis, de fazer realmente o equilíbrio. E aí a Rosângela vem, né? Depois de ter escolhido esse pai e essa mãe, ela vem. Também para evoluir como espírito. E aí ela se lembra disso, né? Quando ela vai procurar uma constelação. Então eu digo: por que você foi procurar uma constelação? Né? Para que olhar para os emaranhamentos da tua família? Por que não fazer uma terapia só para você? Não, você quer fazer uma terapia que vai mexer em toda a família. Isso, gente, é uma missão de vida. Trazer um equilíbrio para toda a família. Pensa bem, não é? Então eu digo assim, que todos vocês que procuram a constelação, de alguma maneira, está sendo chamado pela missão de vida, pela sua alma, para fazer um equilíbrio dentro do teu campo familiar. Eu acho isso muito lindo e muito forte, tá? Então, outra coisa que causa muito emaranhamento são os abortos. Tanto o aborto provocado quanto o aborto natural, né? Então, é muito comum durante as constelações aparecerem os abortos, e aparecem muitos, né? Deixa eu contar alguns atendimentos para vocês. Me procurou um casal que a filha estava tomada de uma raiva muito grande e mordendo as crianças na escola. Além disso, ela sentia muita raiva do pai e falava inclusive para a mãe. Dizia para a mãe: olha, por que a senhora casou com ele? Só que ela tinha 7 anos de idade, né? Então era impressionante para a mãe. E aí a escola começou a chamar, ela falaram: vai procurar uma psicóloga. E eu acho que, se não me engano, a irmã dela, que tinha feito constelação comigo, falou com ela: eu fiz a constelação, tive muito resultado, isso é um emaranhamento, faz a constelação também, indicou. E ela falou: posso fazer eu e meu marido? Eu disse: pode. E aí nós fizemos a constelação, né, porque isso eu tô falando da constelação online, né, eu daqui de São Paulo e eles lá na Bahia, se não me engano, que eu atendo o Brasil todo, através da internet, o casal. Aí eu então coloquei os bonecos, né, porque eu faço constelação com os bonecos de madeira. Vou mostrar para vocês os bonecos. E aí então eu falei com ela: coloca, ó, os bonequinhos. Igual sua filha, Elisa. Ah lá, a Regiane quer fazer constelação comigo. Ó, os bonequinhos. E aí ela disse assim, eu disse assim: olha, escolhe alguém para ser você, né? Então, escolhe alguém para ser essa raiva da sua filha. Pedi para ele também. Interessante, ele colocou uma mulher, aliás, ela colocou uma mulher, e ele colocou uma criança. E eu disse assim: olha, vocês têm um aborto?
tinha colocado um aborto. Ela disse, não, eu não tenho aborto, nós não temos aborto não. Mas ele tem, ela falou. Ele tem. Eu disse, então conta, né? Aí ele, meio cético, né? Ele contou. Ele disse que com 15 anos de idade, ele tinha uma namorada também com 15 anos de idade. E aí o que que acontece? Essa namorada ficou grávida dele. E eles brigavam muito. Brigavam. Ele falou assim que ela brigava com ele, ela falava, até tirar ele do sério, que ele perdia o sentido e tinha vontade de bater nela. E eu disse, como que é com a sua filha? Ele disse a mesma coisa. Eu fico nervoso, ela vai falando, vai me tirando do sério, até que eu tenho vontade de bater nela. E a mãe tinha dito pra mim que ele brigava com a filha igual brigar com adulto, de chegar e falar assim, ela tá querendo apanhar igual vagabunda, como se estivesse brigando com uma mulher adulta. Aí eu falei com ele, falei, olha, a tua filha tá acessando as memórias dessa sua primeira esposa, né? E aí, como a menina estava grávida, a família resolveu que era melhor abortar e, como um acordo, abortou. Ele falou, eu passei anos culpado com essa história, mal com isso. E ela nunca me perdoou, ela tinha muita raiva de mim, por eu ter feito, né, não ter ficado com ela, mas eu era muito menino e ela também, e ter feito o aborto. Então, a filha do casal, a primeira filha, pegou todinho o destino, né? E ela olhava para o pai como a primeira esposa olhava, com raiva, né? E ele olhava para a filha e ela também representava essa mulher. Por isso que eles brigavam tanto, e essa raiva que ela sentia. Então a gente fez o quê? Devolveu, né, o destino para essa mulher e honramos ela, porque ela foi a primeira esposa. Eu falei com ela, eles tiveram um filho juntos, né? Pela constelação eles foram marido e mulher. Você é a segunda, né? Eu falei com ela, então você fala isso, você é segunda. Eu sou a segunda, você foi a primeira esposa. Que aí entra na lei da hierarquia, né? De respeitar quem veio primeiro. E a gente fez todo aquele movimento e a menina se acalmou. Depois ela veio me contar que a menina se acalmou. Então, são assim, constelações lindas, lindas, né? Um outro caso muito interessante também foi uma moça que estava com problema financeiro. Muito problema financeiro, veio me procurar, vamos fazer a constelação. E aí, durante a constelação, né, eu falei com ela, olha, o que acontece? Tá aparecendo aqui na constelação, né, apareceu na constelação que tinha ali uma questão de guerra e que havia sido excluído um alemão. Eu falei para ela, você é descendente de alemão? Ela falou assim, olha, o meu bisavô era alemão, mas ninguém gostava dele. E ele não falava nada da vida dele, ninguém sabe de nada. E a minha avó e minhas tias avós tinham muita raiva dele. Elas falavam, aquele alemão grosso, aquele alemão chato. E elas eram descendentes de alemão também, todas muito brancas, né? E de olho azul. Falei, vamos incluir esse alemão, porque ele tá pedindo para ser incluído. Ele foi excluído do sistema. Ele excluiu, na verdade, o que aparecia é que ele que tinha excluído a Alemanha, sabe? Como se ele estivesse fugindo da guerra e não podia falar nisso, né? Como se ele tivesse fugido da própria família dele. E a gente fez aquele movimento de inclusão e foi muito lindo e tal. E eu falei, olha que interessante que você veio procurar uma técnica alemã para incluir o alemão. E a gente falou, né, durante a inclusão, não vamos nem chamar de bisavô, vamos chamar de alemão para incluir a raça, né, a origem, né, alemã. Aí a gente dizia, né, eu te incluo alemão. E foi tão interessante que no meio da constelação ela falou, Sônia do céu, menina, você não sabe, eu estou noiva. E o meu noivo, me veio esse insight agora, e o meu apelido do meu noivo é alemão. E ela não tinha em nenhum momento prestado atenção nisso, que ela estava procurando o alemão e ela estava noiva do alemão, que não era alemão, era só apelido de alemão, né? Outra coisa que causa muito emaranhamento são assassinatos de mulheres, né? Então, a gente tem ouvido falar muito do feminicídio, é isso que é assim que fala? Mas é uma coisa muito séria, né? Houve muitos assassinatos de mulheres, né? Inclusive eu fiz uma constelação que apareceu assim, o assassinato de uma mulher, né? E eu falei com ela, falei, todo esse problema financeiro que vocês vêm passando é por conta da exclusão dessa mulher. Foi um assassinato
E ela falou, Sônia, é minha avó, mas o meu avô disse que ela caiu da escada. Então eu falei, e como que era, né, a relação? Eu falei, não, eles viviam brigando e tal. Possivelmente não foi que ela caiu da escada, né? Porque tudo apontava para essa exclusão. E assim, a constelação mostra muita coisa. Depois as pessoas vêm me contar, elas mandam mensagens. Sônia, eu fui conversei com a minha mãe, teve mesmo um aborto. Mãe, Sônia, eu fui lá, conversei com a minha tia, conversei com fulano, e não é que realmente aconteceu isso, aquilo outro. E aí a gente vai olhar para isso, né? Que na verdade são memórias de dor, são destinos cruéis, que nada mais quer ser olhado, ser incluído no sistema, né? Gente, tá muito quente aqui dentro. Eu vou pedir licença para vocês para eu abrir a janela, tá bom? Só um segundo. Prontinho. E aí eu tenho muitas histórias para contar. Muitas histórias. Uma história muito interessante também, que eu fiquei assim, né? Todas são lindas, né? Todas as histórias são lindas, né? As pessoas vêm com sentimento e aí a gente vai olhar e aí vem segredos, né? Muitos segredos de família também aparecem. Ontem mesmo eu constelei assim, apareceu um segredo estava atrapalhando muito a vida da pessoa. Mas uma história muito interessante foi uma pessoa também com problema financeiro, arrimo de família, aquela coisa toda. E aí nós vamos olhar para aquilo e aí a gente viu que teve uma questão que houve uma perda muito grande. Uma mulher perdeu algo muito importante, como se fosse um roubo de herança, mas uma mulher perdeu algo muito valioso. E aí ela falou, Sônia, eu falei, tem 2 homens que sentem muita culpa por isso, né? Porque conforme a pessoa coloca, né, os bonecos ali, a gente faz a leitura. Aí ela falou assim, Sônia, a minha avó, ela tinha uma joia. Era uma joia, um diamante muito lindo, muito valioso. Mas ela teve que jogar no rio esse diamante, porque eles estavam sendo ameaçados e tinham muito medo e acabaram se desfazendo. E aí, por ter excluído, né, ela ter perdido essa joia dela, aí a neta, né, sentia ainda essa perda e por conta disso tinha problema financeiro. Então são assim histórias fantásticas, né? Então toda a exclusão, né? E aí eu quero mais uma vez reforçar, não pratique alienação paternal. Eu sei que os homens estão fracos, eu sei, eu tenho atendido homens e mais homens, tá? De janeiro para cá eu passei a atender homens, né? Eu não atendia, até o final do ano passado eu atendia só mulheres. Eu me especializei em inteligência emocional feminina, para você ter uma ideia. Eu só estudava mentalidade feminina, mas os homens vieram para mim sedentos, pedindo ajuda, muitos para salvar o casamento. E foi muito bom, porque eu cresci também como profissional. Eu sei que os homens estão fracos, eu sei que eles estão falhando como marido e tudo mais. Mas nós, como mulheres, podemos devolver para eles o poder. Nós temos esse poder de, além de nos empoderar os nossos homens. Devolver o masculino para eles. Parar de negar esse masculino, essa raiva, eu não preciso de homem e tal. E quando eu pratico alienação paternal, quando eu falo mal, né, do meu ex-marido para o meu filho, eu nada mais estou fazendo do que fazer com que o meu filho faça tudo que eu não goste do ex-marido, ele vá repetir, que é uma forma de incluir. Por que um filho que vê o pai bebendo, vê o pai na sarjeta, vai beber? Por amor. Pai, eu te amo tanto que eu faço justamente aquilo pelo qual o Senhor sofreu. Eu vou beber também. Pai, eu te amo tanto que eu vou ser ladrão igual o Senhor, por mais que a minha mãe fale que não é para eu fazer, né? E aí, quando a gente coloca, né, a constelação, a gente vê o quanto os filhos estão precisando do pai. Gente, vocês não têm noção. O lado direito é representado pelo pai. A maior parte das constelações, o lado direito está dolorido, está sofrendo, dói o lado direito. É a primeira coisa que a mulher fala, dói meu lado direito. Os homens,
também não tiveram o pai. Qual é a função do pai? É mandar para a vida, dar coragem, tirar o medo, e eles não tiveram isso. E provavelmente muitos de vocês aí, nós estamos em 40 pessoas aqui assistindo, muitos, talvez quase todas vocês, e tem alguns homens também me assistindo, não tiveram isso do pai. Eu sei, né? Nós somos, a nossa descendência foi tirando o masculino, tirando de uma forma que ficou só, assim, essa coisa né, terrível aí. Mas eu acredito que isso também faz parte da minha missão de vida, né? A minha amiga Olivia, que é coach também, que você me acompanha, ela diz: Sônia, teu trabalho é recuperar a família, não existe trabalho mais lindo, ela sempre fala isso. Mas eu aprendi dentro do meu relacionamento, junto com a minha família, o quanto é importante nós resgatarmos o masculino. O quanto é importante. Nós não somos nada sozinhos, gente. Precisamos do homem e da mulher, tá? Deixa eu ver o que vocês escreveram para eu continuar a falar da segunda lei, que é a lei do pertencimento, né? Eu vi algumas pessoas dizendo que quer fazer constelação comigo. Gratidão, queridos. Depois, no final, eu vou pedir para vocês deixarem o WhatsApp para a menina que trabalha comigo entrar em contato com vocês para agendar a constelação. Rejane, né? Quer fazer a constelação. A outra Rejane, que já fez constelação comigo, disse que na constelação dela apareceu 2 abortos, que era da mãe dela. Eu vi aqui que a Saula também quer fazer, né? A Rosângela já fez. Gratidão, Rosângela. A Rejane quer fazer constelação, quer fazer regressão também. A Andréa perguntou se ela foi escolhida ou escolhi. Não, nós escolhemos os pais para nascer, tá? A Kátia falou que a joia apareceu com a avó também. Roubaram um baú de joias, escritura dela. Olha, roubo de herança, né, querida? Maria Helena tá falando assim: eu acessei o meu avô, que eu vi apenas uma vez. Era alemão. Andava curvado, as dores nas costas e os coques. Passou. Ainda sinto, mas estou em processo. Consigo sentar, coisa que me deixava triste. Eu lembro do caso da Maria Helena. A Maria Helena fez constelação porque ela sentia cãibras, não é isso, Maria Helena? E apareceu realmente um avô, né, que era curvado. E aí agora tá melhorando. Que maravilha, querida. Parabéns pelo resultado. Bom, então vou falar agora com vocês sobre a lei da ordem, tá? É muito profundo, né, a lei do pertencimento, né? Então eu ficaria horas falando com vocês sobre a lei do pertencimento, mas eu vou falar agora sobre a lei da ordem, tá? A lei da ordem, ela diz assim: o ser é estruturado pelo tempo. O ser é definido pelo tempo e através dele recebe o seu posicionamento. Quem entrou primeiro num sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Sempre que acontece um desenvolvimento trágico em uma família, uma pessoa violou a hierarquia do tempo, né? Então, o que acontece? O que é essa hierarquia? Quem veio primeiro e pronto. Então, nossos pais vieram primeiro que a gente. Os pais deles vieram primeiro. O irmão mais velho veio primeiro. A Tatiana falou: trabalho maravilhoso. Gratidão, querida. Então, realmente, nós temos que respeitar quem veio primeiro. Quem veio primeiro e ponto final, né? E aí, nas relações acontecem muito de não respeitar a primeira esposa, os filhos que vieram antes desse casamento, o casamento que veio primeiro que os filhos. E aí você ultrapassa tudo e vai só para os filhos e esquece o casamento. Então, e aí sempre que há essa inversão, né, de não respeitar quem veio primeiro, há o emaranhamento. Nas empresas também acontece. Quando uma pessoa chega lá e não respeita quem já estava, dá um emaranhamento, né? Quando há exclusão também nas empresas, depois existem cargos em empresa que é difícil você repor, de tanto que a pessoa se sente excluída, né, naquela exclusão, que é difícil de repor aquele cargo. Então, essa lei da hierarquia, ela precisa ser respeitada. Quem veio primeiro e pronto, tá? Uma coisa importante também da gente falar sobre os pais é que eles são os pais certos pra gente, sempre. Minha mãe é narcisista. Eu atendi muitas sobreviventes de mãe narcisista. Pra quem não sabe, narcisismo é uma doença da psique.
E quem tem essa doença não vai se tratar, porque o narcisista ele se sente um deus. Então ele nunca vai achar que ele tem algum problema, né? Então é muito difícil. Mas quem sofre é a filha. Deixa eu ver o que a Selma falou. Eu amei fazer a constelação com você. Estou precisando fazer de novo. Vamos fazer, querida. Gratidão. E aí, mesmo assim, mesmo que tenha acontecido qualquer outra coisa, né? Eles são os pais certos para mim. A Regiane disse que descobriu uma coisa horrível do pai depois que ele morreu. O que eu digo, Regiane, é o seguinte, que nós precisamos dividir o pai do homem pai, o pai das atitudes do homem pai. E nós vamos olhar para o pai, né? Então, o óvulo da mulher, ele estava lá parado. E o espermatozoide, ele veio e ativou a vida. Então, nós vamos olhar para esse momento, para a condição desse pai. E não vamos olhar para a atitude do homem pai, que é um humano e errou, né? E tá tudo certo, errar. E nós não vamos olhar para o homem pai, nós vamos olhar para o pai, para a mãe. E aí, nesse momento, eu consigo dizer, vocês são os pais certos para mim. Porque enquanto eu não chego nessa condição, eu não consigo tomar essa vida em totalidade. Eu tomo pela metade. Por isso que eu vivo em emaranhamentos. Por isso que eu vivo sofrendo e com problemas. Porque eu não tomei a vida em totalidade, eu ainda sou criança. E uma coisa muito comum também nas constelações é a pessoa colocar a representação dela como criança. A alma dela representada por criança. E muitas mulheres colocam a alma representada por um homem, né? E aí você vê, eu nego tanto o masculino que eu quero ser ele. Eu tô brigando comigo mesma, né? Uma doideira. Então essa é a lei do pertencimento, da ordem, né? Da hierarquia, em respeitar quem veio primeiro. E depois eu tenho então a lei do equilíbrio, né? A lei do equilíbrio funciona para todas as relações humanas e diz assim: o que dá e que recebe conhecem a paz, se o dar e o receber foram equivalentes. Nós nos sentimos credores quando damos a alguém e devedores quando recebemos. O equilíbrio entre o crédito e o débito é fundamental nos relacionamentos. Então, o que acontece? Por exemplo, eu já atendi casos assim, vários, né? A Rosângela falou que ela olhava para a mãe como se a mãe fosse homem. Porque por conta dessa carência que nós temos com o pai, você vê que até o nosso governo é paternalista, né? Nós buscamos tanto o pai, que a gente até, o governo também é pai, né? É da Bolsa Família, Bolsa não sei o que, quer dizer, sempre tentando colocar a representação do pai. Tanto é a carência do pai. E aí a gente tem aquele famoso PAE, né? Que é o PAE, como se a mãe fosse pai e mãe. Mas não dá, não tem como. Ela é mãe apenas. E muito, e acabou. Né? E aí quando você tenta fazer esse movimento de mãe e pai, é que há os emaranhamentos também. Ela tá pegando um papel que não é dela, né? Mas eu vinha falando agora sobre a lei do equilíbrio. E quando eu me dou muito, né? Numa relação, o outro vai embora. Olha que duro isso, né? Então, num relacionamento que a mulher se dá demais, ela põe comidinha na boca, ela põe roupinha, ela põe não sei o que, ela faz tudo, o cara vai embora. Olha que doideira isso. Por que vai embora, Sônia? Eu vou te explicar. Porque quando eu faço mais pelo outro do que o outro para mim, a balança fica pendendo e ele fica me devendo. Chega um momento que ele não pode me pagar, aí ele vai embora. Imagine a seguinte situação. Você está indo na rua e vem vindo alguém que você está devendo. Você está devendo R$500 para essa pessoa. Você não está com a grana para pagar. Você não tem dinheiro para pagar. E a pessoa vem vindo de frente para você assim. O que você tem vontade de fazer? Você não tem dinheiro para pagar. E a pessoa vem vindo. E você vai indo. Olha a pessoa. E aí você fica, eu não tenho dinheiro para pagar. Qual que é a sua vontade de fazer quando te acontece uma situação hipotética dessa? Imagine isso. O que você gostaria de fazer? Escreve aí para mim. Eu vi Priscila aí, minha amiga coach das ervas, a mulher das ervas. Eu vi a Angelina, a Janidana, tudo bem, querida?
O que é que você tem vontade de fazer quando você vai indo e vem vindo alguém que você está devendo e não tem como pagar? Tudo bem, Kátia querida? Coloque aí pra mim. O que é que você tem vontade de fazer? Já aconteceu assim comigo, com as constelações, várias vezes da pessoa dizer assim: Sônia, eu paguei a faculdade do meu irmão, eu ajudei meu irmão e ele não me agradece, ele tem raiva de mim. Isso é muito comum. Então eu tenho vontade de correr, de ficar invisível. E é isso, quando eu devo e não tenho como pagar, eu tenho vontade de ir embora. E é isso que acontece dentro da relação quando você faz muito pelo outro. Ele fica te devendo e ele quer ir embora. Você perde a pessoa por causa disso. Vergonha, né, André? E aí, o que que acontece, Sônia, por exemplo, quando a pessoa faz tudo, por exemplo, por um irmão e o irmão tem raiva dele? Sabe por quê? Porque quando você ajuda demais o outro e não deixa o outro fazer por ele, você tira a dignidade dele. Quando você põe a roupinha no teu marido, dá comidinha na boca e tudo aquilo e trata igual criança, você tira a dignidade dele. Entendeu? Então, quando você tira a dignidade da pessoa, ela fica com raiva de você. Entendeu? A Fernanda veio tentar se explicar, mas sempre é uma vergonha, né, Fernanda? Sempre é uma coisa chata, né? A vontade verdadeira é de sumir mesmo. A Fátima: Sônia, cada vez que fazemos a constelação, escolhemos um tema, é importante que seja um novo tema, né? Porque quando você constela uma situação, ela vai trazer algum resultado, né? Então tem que dar o tempo também, porque quando é muito delicado, né? O campo familiar, esse campo morfogenético que eu falo para vocês, ele é muito delicado. Então a gente tem que pedir permissão, vamos entrar lá dentro. Entramos lá dentro, mexemos lá dentro. Agora tem que dar um tempo para que esse campo ele absorva, né, essa nova imagem e ele possa agora reequilibrar. Então o tempo seria em torno de 6 meses. Mas se a pessoa está em grande sofrimento, a gente pode fazer uma constelação com 3 meses. Tatiana: fichas estão caindo. Pois é, Tatiana. A dívida era enorme, então ele foi embora. Ele vai embora, não tem como te pagar. Fica com raiva da gente ainda. Entendeu? Eu atendi um rapaz, ele falou: Sônia, ele também estava passando por uma situação parecida com a minha, né? Tava ficando bem financeiramente, tava ficando diferente da família. Isso é muito delicado, porque a gente quer pertencer. A gente quer pertencer. Tem família que todo mundo é doente. E aí você chega lá saudável, você fica com a consciência pesada. Porque tá todo mundo doente, você tá saudável. Aí você já quer inventar uma dor também. Entendeu? Todo mundo se separa. Você tem um casamento fodão, você dá um jeito, porque tá todo mundo separado. Entendeu? Então, as famílias são muito parecidas, né? Olha lá, a Maria Helena disse que aconteceu com ela. Ela fez tudo pela nora e a nora tem raiva dela. Não tenha dúvida, é isso mesmo. Quando você faz muito pelo outro, você tira a dignidade dele. Ele vai embora. Ele fica com raiva de você, você tirou a dignidade dele. Entendeu? E aí, esse rapaz, ele veio se constelar comigo, né? Falando: Sônia, eu preciso constelar, porque olha, tá acontecendo tanta coisa doida, sabe? Eu quis ficar rico, melhorar a minha vida para ajudar minha família. Só que eu não tô conseguindo. Tá muito difícil para mim. Aí ele me contou o seguinte: que a mãe morava na casa de madeira, uma mulher humilde e tal. Ele foi, parou na frente da casa da mãe, no carrão chique dele. Falou: mãe, vem cá que eu vou levar a senhora a passear. Levou ela numa casa linda. Entrou: a senhora gostou, mãe, dessa casa? É bonita, né? Vai vir morar aqui nessa casa? Por que você me trouxe aqui nessa casa? Eu trouxe a senhora aqui, mãe, porque eu vou te dar essa casa. Tá aqui a chave da casa. A senhora não precisa mais morar na casa de madeira. Vamos tacar fogo naquela casa de madeira, inclusive porque tá tudo mobiliado aqui. A senhora só pega os documentos da senhora e umas roupas. Pensa se ela ficou feliz? Ela ficou muito brava. Muito brava. E ele ficou muito transtornado. Ele não conseguia entender. Ela ficou com muita raiva. Ela ficou com muita raiva dele. Por quê? Porque ela se sentiu o quê? Humilhada. Ela se sentiu sem dignidade. Como se a casa dela não servisse. E ela falou pra ele. Ela falou: olha, eu te criei naquela casa. Então você vê como é difícil, né? Eu mesma, quando a situação ficou boa, eu fui na casa da minha mãe, joguei os móveis dela fora todinho.
E depois troquei os móveis e tal. Minha mãe até deixou. Quando chegou no momento, teve um momento assim, que eu tive lá, que ia fazer uma festa de final de ano, eu levei a minha faxineira. Minha mãe até chorou de raiva, porque nós começamos a limpar. E aí eu percebi que às vezes a gente, até com todo o conhecimento que a gente tem, na hora da emoção, de querer fazer, de querer que a família fique igual você, e tal, eu estava tirando a dignidade e humilhando ela. Invertendo os papéis, sendo mãe dela. E ali eu recuei, né? Então, aí eu expliquei isso para ele direitinho, ele entendeu. Então, precisa aceitar esse pai, essa mãe como ela é. E o marido também. Então, você vê que as relações humanas, elas são muito delicadas. Então, essa coisa de aceitar. Porque quando eu aceito, eu relaxo. E agora as coisas começam a melhorar. A passo que quando eu nego, eu excluo, eu não aceito, eu tenho ódio do meu pai, ódio da minha mãe, e não sei o que, não sei o que. O que vai acontecer? Eu dou força para isso. E aí isso vem com mais força ainda para me prejudicar. Olha que interessante. Né? A Andréia falou, eu estava pensando nisso, né? A Maria Helena falou assim, foi nesse dia que você me ajudou muito, Sônia, porque eu não entendia. E você me disse isso, me ajudou muito mesmo. Ah, que bom, Maria Helena. Gratidão, querida. Porque você estava aberta a escutar também. Porque muitas vezes eu falo e a pessoa não está aberta a escutar. O que eu falo, nós estamos aqui em 40 pessoas assistindo. Vocês são pessoas diferenciadas. É quarta-feira, 8h30 da noite. O que eu poderia fazer na quarta-feira, às 8h30 da noite? Assistindo televisão, tomando um banho? Não. O que eu estou fazendo aqui? Estou aprendendo um pouco mais para melhorar a minha vida. E, quiçá, a vida da minha família inteira, né? De libertar meus antepassados e os meus descendentes. Então, isso é muito forte, né? E vocês são pessoas que têm espírito de procura. São pessoas que estão procurando se melhorar, né? Então, isso preciso enaltecer e bater palma para vocês, né? Porque vocês, eu sempre digo isso, quem vem procurar a constelação tem missão. Isso é missão de vida, entendeu? A Elisa falou, eu aceito, mas meu marido é muito mal-humorado. Aí, nesse caso, Elisa, você teria que se inscrever no meu curso Sucesso para o Amor, para aprender a dar os gatilhos certos para esse marido ficar bem humorado, maravilhoso. Mas isso é tema para uma outra aula. Bom, então, a lei do equilíbrio é o dar e receber. E aí, continuando ainda entre marido e mulher, já que nós vamos tomar banho, né, que tá um calorzão, né, André? Por exemplo, quando um cônjuge trai, ele traiu. Vamos fazer de conta que foi o homem que traiu. O homem traiu, a mulher agora é inocente e o homem é o culpado. A balança do dar e receber está desequilibrada, certo? Ele é culpado e ela é inocente. Um culpado e inocente não conseguem se relacionar. O casamento não vai para frente. Vai ficar aquela coisa assim da mulher jogar na cara o resto da vida, né? Ou realmente eles vão partir para a separação, né? Porque a balança do dar e receber está desequilibrada. Ele é culpado e ela é inocente. Um culpado e inocente não se relacionam mais, né? O que tem que acontecer, Sônia? Aqui nesse caso, a mulher teria que fazer algo, né? Um pouco menos do que o que ele fez, para que ela também se sentisse culpada, porque dois culpados se entendem. E agora ele vai fazer algo de bom para ela de algo bom para ele, e aqui nós estamos no círculo virtuoso, entendeu? Agora, se eu faço algo de ruim para ele, para me vingar, ele faz algo de ruim, aí eu entro no círculo vicioso, que a gente vê alguns divórcios litigiosos aí terríveis, né? Entendeu? E aí então o dar e receber ele começa a se equilibrar novamente, tá? Consegui explicar sobre as 3 leis do amor? Então eu vou falar para vocês de 2 coisas interessantes que eu me decidi nesse mês. Eu tive lá na cidade maravilhosa, lá no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Sempre tem, né? E eu tive lá. E nos dias de viajar para lá, uma pessoa muito querida me pediu, falou comigo assim, Sônia, deixa eu responder a Rosângela rapidinho. Quando é o filho que fez tudo e ele se revolta contra a mãe? Aí eu teria que ver esse caso, né? Assim, superficialmente eu não pude entender, Rosângela. Teria que analisar a história para entender um pouco mais. As meninas do Rio, Kátia, Cláudia,
e Rejane. Bem-vindas, meninas. Maria Helena, depois que nós entregamos nossos antepassados na constelação, precisamos sempre continuar a entregar mais uma vez ou outra, já entregamos o que precisamos. O que acontece, Maria Helena, é o seguinte, a gente faz a constelação e aí a gente vai e mexe no subconsciente, né? Então tinha lá uma crença, vamos supor que tinha uma crença de injustiça. Essa crença de injustiça estava na sua vida desde criança, você acessava isso desde criança. Suponhamos que você tenha 50 anos de idade. Então faz 50 anos que eu acesso essa crença. De repente foi feita uma constelação, nós fomos lá e limpamos essa crença do teu subconsciente. A sensação que a pessoa tem após a constelação é de um vazio. Nossa, tá faltando um pouco de mim aqui agora. Por quê? Devolveu, né? Então esse vazio que fica, primeira coisa, eu preciso preencher ele com crenças positivas agora. Então, eu vou ler livros bons, vou assistir vídeos bons, vou fazer cursos bons para que novas crenças sejam colocadas nesse vácuo aí do subconsciente. E outra coisa que acontece é, o subconsciente sempre acessou essa memória, então o consciente está viciado nisso. E o consciente fica procurando, não está mais lá, mas ele fica procurando. Então, se vier essa sensação, o que você pode fazer é dizer, né, em voz alta. Porque eu sempre digo o seguinte, que a voz mais poderosa que existe no universo é a sua. A sua voz é capaz de quebrar qualquer maldição, é capaz de lançar qualquer objetivo, porque a sua voz é muito poderosa. Então, através da sua voz, dizer, olha, isso não é meu, já devolvi, né? E fazer também o Ho'oponopono, que ajuda muito. Tá bom, querida? E talvez fazer uma segunda constelação para olhar para alguma coisa ainda que ficou, mas tem que dar um tempo, tem que esperar pelo menos 3 meses. Tá? Toku tá dizendo assim, eu gosto da sua live, começando a entender a mente da mulher. Minha mãe é muito apegada às coisas, nunca joga as coisas velhas. Arrumei a casa e a cozinha, para que ela ficou muito brava, eu nunca soube por quê. Sentiu-se humilhada, tirou a dignidade dela. Entendeu? Então, eu ia contando para vocês da novidade que eu queria trazer, que é sobre a formação em constelação familiar. Então, uma pessoa muito querida veio me falar, Sônia, me forma constelador familiar e tal, você tem tanto gabarito, você sabe, inclusive, vender isso para as pessoas, né? Porque o terapeuta, né, quando ele se forma, ele quer levar a missão de vida dele adiante. E aí eu falei, por que não? Né? Por que não? E aí, então, eu aceitei, né? Eu aceitei essa proposta do universo e aí eu tô abrindo, então, a minha formação em constelador familiar. Olha que legal. Então, se você tá pensando, o que será a minha missão de vida? Né? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Qual seria uma missão para eu cumprir? De repente, ser uma consteladora familiar, né? E poder ajudar as pessoas. Eu fiz um material lindo para a formação desse curso, né? E aqui eu vou falar para vocês tudo que eu vou ensinar nesse curso de constelação familiar, que é para você se formar com certificado e tudo, para você poder atender como constelador familiar, né? Então você vai atender, eu vou te ensinar a atender presencial, online, né? E inclusive vou aprender também, você vai aprender também como conseguir, né, as pessoas para você poder atender, tá bom? Teve alguém que perguntou qual o valor da minha sessão. O valor da minha sessão é R$400, tá? E aí você pode entrar em contato através do WhatsApp, ou daqui a pouquinho, gente, quem tá interessado, coloca o número do WhatsApp aí para mim, por favor, porque eu prefiro depois pelo WhatsApp, a Tamara tira dúvida, a Beatriz tira dúvida de vocês, e aí explica melhor como é que funciona, né? O atendimento em constelação familiar. E aí eu abri também para fazer atendimento presencial. Eu tô aqui em Bragança Paulista, interior de São Paulo, dá 1 hora de São Paulo mais ou menos, para fazer atendimento presencial. Então a última sexta-feira de cada mês eu deixei para estar fazendo um atendimento presencial. Olha que legal, tá? A Tamara tá dizendo que aprender com a Sônia é um sonho. André, socorro, preciso da minha missão. Querida, nada como a gente realizar a nossa missão de vida, né? A Nathalie chegou aí. Então eu vou falar com vocês o que é que eu vou ensinar nessa formação constelador familiar, tá? Oi, querida.
Então a formação é presencial, você vai ficar 2 dias comigo. Um dia nós vamos somente fazer toda a parte teórica, né, do curso. Nós vamos realmente estudar esse material, né? Nós vamos estudar essa apostila. E no outro dia, nós vamos somente fazer constelação. Então, no outro dia, nós vamos passar o dia todo fazendo constelação. Constelação presencial e constelação individual. Nós vamos passar o dia, eu vou iniciar vocês a constelar. Vocês vão começar a fazer constelação já no segundo dia. Olha que interessante, tá bom? Então, o que você vai aprender nesse curso? Você vai aprender a história do Bert, né, que é muito importante nós conhecermos a história do Bert Hellinger. Nós vamos aprender também a base da metodologia da constelação familiar e as leis do amor. As leis do amor, né, o pertencimento, a ordem e a hierarquia. Nós vamos aprofundar nessas leis, tá? Para a gente, então, poder ter um melhor conhecimento para realmente levar isso à frente, né? Depois nós vamos estudar o campo morfogenético, e aí o campo morfogenético nós vamos aprender a entrar nesse campo, como é que funciona esse campo, né? Depois nós vamos aprender a como ser um terapeuta, né, que a gente chama de facilitador em constelação familiar, né, tanto na forma individual como na forma em grupo, tá bom? Nós vamos falar sobre como honrar os antepassados e harmonizar e gerar conexão com o seu sistema familiar, porque eu sei que muitas pessoas que vão vir para se formar como constelador familiar vêm para poder resgatar o próprio sistema, né? Então você vai aprender a se reconectar com esse sistema familiar, tá bom? Nós vamos aprender a aplicar as leis do amor na nossa vida e na educação dos filhos, né? Porque eu sei que muitos pais têm muita dificuldade com os filhos, né? Depois nós vamos aprender sobre a prosperidade financeira, sobre a visão da constelação familiar, as frases de solução e as formas de gerar harmonia no sistema, né? Vamos falar também sobre as doenças emocionais como vínculo de sofrimento à ancestralidade. Então, todas essas doenças que as pessoas vêm repetindo por amor aos antepassados. Então, nós vamos olhar para isso também, tá? Vamos ter também uma parte para falar sobre a constelação organizacional, que é a constelação para empresas, né? Para poder trabalhar, né? Ô Jane, o curso não é 400, tá, querida? Eu vou falar o preço do curso já já. 400 é a constelação familiar, a sessão. Aqui nós estamos falando de formar terapeutas, tá bom? E então você vai aprender também como utilizar a constelação familiar nas empresas, né? Então hoje eu mesmo, a minha empresa, nós constelamos várias vezes, né? A Tatiane estava junto, né, Tati? Várias vezes no ano passado nós constelamos a empresa. Como iniciar, né, o trabalho como constelador familiar, os termos da constelação e as frases que curam, né? Então realmente assim, o curso está bem completo, eu fiz com todo o meu amor, com todo o carinho. Então, um dia vai ser só teórico e o outro dia nós vamos só ficar o dia inteiro fazendo constelação. Então, é presencial, vai acontecer na cidade de Atibaia, né, que está mais ou menos 1 hora também de São Paulo, né? Eu sei que tem gente do outro estado, mas o que acontece? Eu participo lá do grupo de mentoria, né, que eu tenho lá um grupo de mentoria que a gente chama de mentoria milionária, inclusive tem vários que eu vi aqui assistindo a minha live. E lá, 4 pessoas já se inscreveram para estar fazendo a formação. E a formação, por ela ser tão profunda, eu não vou conseguir formar mais de 10 pessoas ao mesmo tempo. Então, 4 pessoas já estão inscritas para fazer. Então, são 10 vagas. Então, eu tenho só 6 vagas, né? E vai acontecer agora na 3ª semana de novembro, né? Esse curso na cidade de Atibaia. Tá? Então, somente mais 6 vagas. Se você tem interesse em ser uma consteladora familiar, eu ia fazer esse curso em janeiro, a Tamara sabe disso. Mas por que a gente adiantou? Porque final de ano, muita gente procura constelação familiar para começar o próximo ano bem. Então, o final do ano, eu não poderia deixar de formar uma turma antes, porque no final do ano, essas pessoas vão atender muita gente. No final do ano, em dezembro. Então, por isso que eu adiantei para fazer em novembro, porque no final do ano vai aparecer muita gente. Vocês imaginam a quantidade de pessoa que escreveu aqui que quer fazer constelação comigo.
Eu sou uma pessoa só, eu não consigo fazer mais do que 5 atendimentos por dia. Eu já teve um dia que eu fiz 7 atendimentos, mas não dá, né? O dia da gente tem 24 horas. É um final de semana, Jane, é um final de semana, né? E assim, tem uns hotéis muito bons, pertinho lá porque eu vou fazer lá na empresa da gente, tem uma sala lá que dá pra gente utilizar para 10 pessoas. E aí a Beatriz, né, ou a Tamara vai estar passando todos os dados para vocês entrarem em contato com esse hotel e tal. E aí é por conta de vocês, né? Eu não vou procurar hotel não, mas a gente tem o hotel para indicar que é bem pertinho mesmo, lá da onde a gente vai fazer o curso, tá? Então, e aí então só tem essas 6 vagas. De repente você tá aí pensando, o que é que eu vou fazer? Eu gostaria de ter uma nova profissão, gostaria de trabalhar com algo para ajudar a humanidade. Ou eu não gostaria de trabalhar com a constelação, mas eu gostaria de aprender sobre essa técnica tão fantástica, né? Eu gostaria de me harmonizar, né, com a minha família, fazer um equilíbrio, né? E aí você também se enquadra aí, né? E aí eu vou passar para vocês agora o custo desse curso de formação. Então você vai se formar um terapeuta, tá bom? Vocês entenderam isso? Com certificado e tudo. Alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Por favor, coloca aí para mim, para eu poder dizer para vocês, poder responder, né? Aliás, a Regiane falou, gostaria muito. Pois é, Regiane, pois é, querida, venha fazer, venha se tornar um... Rosângela, você vai fazer outras vezes esse curso? Possivelmente, né, Rosângela? Possivelmente eu vá fazer sim, né? Mas aí já não vai ser esse valor que eu vou passar para vocês. Porque esse valor eu vou fazer realmente que é a primeira turma, tá bom? Mas eu vou passar aqui. Mas eu não tenho ideia daí quando é que eu vou fazer de novo, tá bom? Mas vamos lá. Então, quando eu fiz a minha formação de constelador familiar, eu fiz também num final de semana e eu paguei 10 mil reais. E eu não tenho nenhuma... Não acho que foi um dinheiro muito alto. Por quê? Porque mudou minha vida, né? Hoje eu sou constelador familiar. Rapidamente eu consegui resgatar, né, esse dinheiro de volta, né, fazendo atendimentos. Então me ajudou muito, né? Eu tenho essa profissão maravilhosa. Então não vou tirar o mérito de jeito nenhum de ter pago 10 mil reais. Achei muito válido, tá bom? Mas então, o meu curso de formação de constelação familiar, por ser o primeiro, eu vou fazer um preço bem lá embaixo mesmo, tá? Então, ele vai custar R$ 1.997. R$ 2.000 arredondando, certo? R$ 2.000. Você pode dividir em 12 parcelas. Bem abaixo do que eu paguei 10 mil reais. Precisa ter algum tipo de formação para fazer esse curso ou qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa pode fazer, tá, Saula? Não precisa ter nenhuma formação, não. Mas, apesar de eu ter feito R$ 1.997 parcelado em 12 vezes e tal, mesmo assim, como é minha primeira turma, quem se inscrever, só tem 6 vagas, tá, gente? Então, também, não vou ficar falando muito aqui, porque 6 vagas é bem pouco, né? Então, quem fizer até o dia 15 de outubro, 15 ou 10 de outubro, aliás, até o dia 10 de outubro, quem se inscrever até o dia 10 de outubro, o curso vai acontecer em novembro, tá? Na terceira semana de novembro, na cidade de Atibaia, no estado de São Paulo, tá? Mas quem se inscrever, né, até o dia 10 de outubro, vai pagar 997. Eu vou dar R$ 1.000 de desconto. Já incluso a apostila, incluso os coffee breaks, você vai ter que pagar o seu almoço e o seu jantar e o hotel que você vai ficar. Nós vimos lá na cidade de Atibaia, o hotel é R$ 270, você vai ter que ficar de um dia para o outro, né? E a alimentação em torno de R$ 30, ou seja, você vai gastar uns 300 e pouco aí, né? Para quem mora em São Paulo tem a questão da gasolina, né? Para quem mora fora tem que pegar um avião, muitas vezes tem que pegar um Uber, alguma coisa, mas gente, vale a pena. Eu já fui fazer curso em Curitiba, já fui fazer curso em Florianópolis e foram cursos de 10, de 15 mil reais. E não tô aqui para dizer que tá errado, pelo contrário, tá tudo certo, né?
Então, quem fizer a inscrição até o dia 10 de outubro vai ter R$1.000 de desconto. Em vez de pagar 1.997 para formação, vai pagar 997. Nós vamos ficar um dia só estudando as constelações e no outro dia fazendo a constelação, porque a gente precisa praticar. Tá bom? Deu para entender? E aí, eu tô agora aberta a tirar dúvida. E eu queria que as pessoas que querem fazer constelação comigo, ou que estão interessadas em fazer a formação e se tornar um terapeuta, colocasse para mim o WhatsApp aí, e eu também vou escrever o meu aqui. Por quê? Para eu poder entrar em contato, ou a Beatriz ou a Tamara, né, Tamara? A Tamara também vai fazer essa formação. Então, deixa eu escrever aqui. Porque eu vi que várias pessoas escreveram que gostaria de fazer a constelação. Então, por favor, coloque para mim aí o seu WhatsApp, para eu poder, a Beatriz ou mesmo a Tamara entrar em contato e poder passar os dados e explicar direitinho como é que funciona, tá bom? Deixa eu escrever aqui. Ô, Tamara, coloca seu WhatsApp aí também, querida. Ah, ela já colocou. Pronto. Tamara acabou de escrever. São 2 dias de curso, Fátima. São 2 dias de curso no terceiro final de semana de novembro. Vou passar a data para você agora aqui, ó. 23 e 24 de novembro, tá? 23 e 24 de novembro. Dia 23 nós vamos ficar no teórico. Nós vamos ficar estudando, tá? Nós vamos aprender tudo sobre constelação. Todos esses módulos que eu falei para vocês, são 12, tá? No outro dia, nós vamos apenas fazer a vivência. Nós vamos fazer vivência o dia inteiro. Então, nós vamos fazer constelação, a sua constelação, a constelação da Tamara, a minha constelação. Aí, a gente vai fazer com pessoas, tá? Porque no sábado, à tarde, ainda a gente vai já aprender aos bonecos. Esses bonequinhos aqui, ó, eu vou ensinar vocês a utilizar ele no sábado à tarde. Tá? No final do dia do sábado, vocês vão aprender a utilizar os bonecos. No domingo vai ser só constelação presencial. Por que eu vou fazer isso? Porque precisa, né? Porque precisa sentir o campo, tá? Precisa sentir o campo. Então, a gente vai entrar no campo, vamos sentir as memórias, vamos entrar nessa energia, né? Então, isso é muito importante. Jane, terminou a formação, já pode ser consteladora? Já, querida. Já, a intenção é essa. Por isso que nós vamos ficar domingo o dia inteiro constelando. Para que na segunda-feira você possa já começar a atuar. Tá bom? Vou passar os livros para vocês lerem, tudo direitinho. Material para vocês estudarem em casa, um monte de coisa. Tá? Então, a Fátima, se a Fátima fechar, tem 5 vagas agora. E as meninas que querem fazer a constelação comigo, escreve assim, ó, eu quero fazer a sessão. E coloca aí o WhatsApp, que aí a Tamara também entra em contato, né, Tamara? Rejane, você mora no Rio, querida? O constelador pode atuar com membros da própria família? A gente não indica, Saula, porque tem muito envolvimento emocional. Mas quando você se torna constelador dentro da sua família, você começa então agora, né? Você começa então agora, o Saula, a olhar a família diferente, e o trabalho que você faz em você, vai equilibrar toda a família, tá? A família sente um impacto muito forte quando você tem um constelador na família. Tá? Eu costumo dizer assim que é muito diferente, né? Para falar a verdade, eu tive duas constelações que eu fiz na minha família. Eu vou contar para vocês. Vou abrir aqui esse parênteses. Eu tive um primeiro caso, foi assim, meu pai bebia. Eu saí de casa por causa disso, né? Eu saí de casa aos 14 anos de idade que levei uma surra. Fiquei 3 dias de cama e depois fui embora. Então, meu pai bebia demais, né? Quando eu comecei a praticar o budismo, meu pai parou de beber, né? A vida da gente era tão difícil, né? A nossa senhora, a pobreza era tão extrema, que meu pai construiu o primeiro banheiro. Quando eu tinha 19 anos, eu já tinha saído de casa. Eu saí com 14 anos.
A minha infância não tinha banheiro. Olha que doideira. Só para você ter uma ideia do nível de pobreza que era, né? Então, eu tinha um irmão que ele bebia também, igual meu pai. Só que assim, meu pai parou de beber. Quando eu tinha 20 anos, que eu conheci o budismo, misticamente, meu pai parou de beber. Eu aprendi sobre lei de causa e efeito, meu pai parou de beber. No mesmo ano, foi muito místico. E aí, esse meu irmão, ele bebia demais. Bebia de cair, bebia de fazer bobagem, bebia de bater o carro, de brigar com a mulher. E a gente vivia a família doida querendo fazer ele parar de beber, mas ele não parava. No ano passado, aconteceu uma coisa muito louca. Minha irmã, que mora em Campinas, me ligou dizendo: Sônia, falando do nosso irmão, ele acabou de me ligar dizendo para eu internar ele, que ele quer parar de beber. Pediu para internar. Ele estava bebendo 1 litro de pinga por dia. Imagine você beber 1 litro de pinga por dia. E aí ela falou assim: me ajuda, Sônia, porque eu não sei ajudar as pessoas. É você que sabe. Ela ainda falou isso. Olha, eu me emociono até hoje de falar isso. Ela falou bem assim: Sônia, quem sabe ajudar as pessoas é você, não sou eu. Me ajuda a ajudar. E aí eu liguei na assistente social para encontrar uma clínica, para internar ele, aquela coisa toda. E aí conseguimos marcar uma entrevista com assistente social. E a minha irmã veio de Campinas, eu não estava dirigindo ainda, que agora estou dirigindo. Tamara, minha carta chegou, querida, já estou dirigindo. E naquela época eu não estava dirigindo ainda. E aí minha irmã veio feito doida dirigindo, buscou meu irmão e levou para fazer entrevista com a psicóloga. E aí começou o trâmite para ele se internar. Só que é meio enrolado e tal. Aí até o hospital dia que internar ele é um hospital que a gente faz caridade, né? Porque a gente tem empresa e os alunos da gente vai lá cortar cabelo, fazer barba do pessoal que está internado lá, né? Eles vêm da Cracolândia e tal, e os alunos da gente vai lá sempre, fazem barba, sabe, massagem, vão lá, corta cabelo, faz uma caridade muito legal. E eu conheci a diretora do hospital. Eu falei com ela. E ela falou: Sônia, assim, para internar a gente tem que esperar um pouquinho, porque agora ele está medicado e a gente tem que ver se realmente o caso dele é internação, porque ele conseguiu ficar sem beber durante 48 horas sem remédio. Então ele está com uma força de vontade muito forte e a gente precisa esperar uns dias. Tudo bem, vamos esperar uns dias. E aí aquilo me deixou muito agoniada, né? Porque o meu medo era ou dar abstinência demais, ele ter um ataque epilético, alguma coisa, ou ele não aguentar e voltar a beber. E eu fui lá na casa da minha mãe, e ele tava lá e eu dei um estalo. Falei: não, vou fazer a constelação. E fomos fazer a constelação dele. E eu coloquei a minha mãe de representante, a minha irmã, meu marido, meu pai, entrou todo mundo, porque não tinha o que fazer. Eu só tinha... a Jane, só falta você, querido. Só tinha nós lá para fazer a constelação e eu vou fazer, né? Eu sou muito determinado, vamos fazer. E aí colocamos, né, no campo e ele olhava muito para o chão. E quando a pessoa está olhando muito para o chão na constelação, a gente diz que está olhando para a morte, né? Está olhando para alguém que já morreu. Aí eu pedi para o meu marido deitar no chão para representar essa pessoa que já havia morrido. E aí a gente começou, né, a sentir, entramos no campo e tal, e aí a gente descobriu que ele estava conectado com um tio meu, irmão da minha mãe, que era muito bêbado e se matou. Só que até hoje não se sabe se ele se matou ou foi assassinado, ele foi jogado no rio. E a gente pôde olhar para esse tio. E assim, uma coisa que eu... Porque assim, vocês sabem, eu sou consteladora, faço EFT, faço meditação, né? Faço Ho'oponopono. Aquele dia eu tinha ficado a manhã inteira fazendo EFT com esse meu irmão. E ele sentia muita culpa. Aí a gente fazendo EFT, eu sinto culpa, eu sinto culpa, eu sinto culpa. E no final ele falou pra mim: Sônia, a minha culpa tá em 3, né? Porque eu fico perguntando, de 1 a 10, quanto que tá? E ele: Sônia, tá em 3. E eu ainda sinto dor no peito e eu ainda sinto culpa. E eu falei: o que eu posso fazer pra tirar essa culpa dele? Eu falei: vou fazer a constelação, vai. Não é para ter envolvimento emocional, mas eu vou fazer. E assim nós fizemos. E foi muito lindo, porque a minha mãe pôde sentir o irmão dela, né, e falar com ele, dizer que sem julgamento, né, ele pediu perdão, né, e aí teve um abraço, né, e poder devolver. Minha mãe falou que realmente o meu irmão é até muito parecido com esse tio, e até o nome, e era para ser o mesmo nome e tal, e começou aquela coincidência.
E aí, menina, isso nós fizemos no domingo, eu até me emociono de contar. Quando foi na quarta-feira, nós fomos pra clínica levar ele internar, e ele foi de boa. E aí ele falou, Sônia, acabou, eu não sinto mais a culpa, dor no peito passou, tô bem. Só que ainda ele foi pra casa, depois ele ficou falando, Sônia, o que é aquele negócio que você fez daqueles espíritos lá? Ai, menina, mas foi bom, viu? Mas eu explico, né? Constelação não tem nada a ver com espírito e tal, são memórias e tal, um campo morfogenético, a gente tem sensações. Mas ele ficava impressionado. E aí, nós fomos com ele, fui eu e meu marido, buscamos ele e levamos para a clínica. Chegamos na clínica, ele não precisou se internar. E tirou todo o remédio também. Como que pode uma pessoa que bebia 1 litro de pinga por dia, né, em apenas uma semana, parar de beber? E ele nunca mais bebeu. Sabe? É fantástico. Até agora, falando isso pra vocês, gente, ele vai na casa da minha mãe, o povo bebe cerveja na frente dele. Ele não bebe. Simplesmente. Para devolver o mesmo destino, né? E ele fazia muito por amor a meu pai, né? Porque meu pai bebeu, então eu vou beber também por amor a meu pai. Mas aí eu né, consegui, né, colocar a coisa do eu te amo, o abraço. Então meu pai abraçou ele, falou eu te amo, meu filho. Então aquilo também, né, trouxe ele, resgatou ele, né? Então foi maravilhoso. Algumas outras coisas que eu ensino, né, de pai para filho, que é aí a felicidade que teve quando você nasceu e falar isso. Então tudo isso cura, né? E a minha mãe fez isso, meu pai fez isso e realmente foi fantástico a cura dele. E aí no começo desse ano aconteceu outra coisa também. De repente a gente tem um advogado que trabalha com a gente já faz 3 anos e ele me ligando, e o meu marido ele me ligando, porque prenderam teu irmão. E eles ligaram pra mim, e a gente precisa ir lá e precisa tirar ele, e precisa pagar a fiança e não sei o que, aquele desespero. E eu muito calma, fui fazer uma constelação ainda, para depois resolver isso. Olha como que é a coisa. Interessante, né? Eu tinha uma constelação marcada para fazer presencial ainda, no começo desse ano, quando aconteceu isso, e o advogado ligando, e eu, não, mas eu tenho uma constelação para fazer, bem. Aí, outra pessoa, um outro irmão meu, foi lá resolver, enquanto eu fiz a constelação. Eu fui fazer meu atendimento, meu marido fica impressionado. Ele fala, Sônia, como é que você mantém essa calma? Eu disse, olha, eu não sou advogado, não sei direito o que aconteceu. Então, adianta eu me descabelar e parar em delegacia ou não? Eu vou seguir minha agenda, né? E aí, foi o que eu fiz. E aí, meu marido, né, meu irmão foi lá, resolveu, meu pai, resolveram tudo e tal. Era uma questão de herança da mulher dele. Um cunhado mentiu, foi lá, chamou a polícia, aquela coisa toda. Era uma briga de herança. E meu irmão ficou muito chateado com isso. Ficou muito magoado com isso. Entendeu? Ficou muito magoado. E no domingo, né, isso aconteceu numa sexta-feira, à noite, assim, do final da tarde ainda, né? Imagina você correr atrás de dinheiro para resolver coisa de sexta-feira, 6 horas da tarde. Mas deu tudo certo. Aí, no domingo eu tive lá, na casa da minha mãe, e eu fui para fazer a constelação dele. Falei, eu fiz do outro irmão, vou fazer desse também. E aí, de novo, coloquei minha mãe, meu irmão, meu marido, meu outro irmão, todo mundo para ser representante. E desse irmão, apareceu que ele estava conectado a uma bisavó minha, a avó da minha mãe. E a minha mãe que fez a representação dela, né? E também olhando muito pro chão. E a minha mãe contou, ela falou assim, Sônia, o que acontece? Essa bisa, o marido se matou, o bisavô se matou, enforcado. Ele se matou, ele acho que tinha uma depressão, naquela época não falava depressão, falava doença dos nervos. Ele tinha uma doença dos nervos e ele se matou. E essa bisa casou-se com outro homem 30 dias depois. E a família ficou tudo surtado com isso. E ela casou e foi embora para outra cidade. E aí, a herança dela, os irmãos roubaram do marido. Não deixaram ela ficar com a herança do marido. Deram um jeito e usurparam. E ela se sentiu roubada. Porque o que aparecia na constelação era que havia um roubo de herança. Por isso que o meu irmão estava envolvido em roubo de herança. E aí, era uma questão de herança da mulher dele. E aí, então, ele estava conectado a essa bisavó. E ela sentia, assim, muita raiva do marido por não defender ela. E sentia essa coisa da injustiça muito forte.
eu fui injustiçado, que era o que meu irmão sentia, né? E foi muito lindo, porque a gente pôde olhar, né, para isso e todo mundo se abraçou, teve choro, teve emoção. E depois disso, meu irmão resolveu toda a situação. Naquela semana mesmo foi resolvida toda a situação. Então, o que eu posso dizer é, o Bert recomenda que não se faça constelação dentro da própria família, porque há envolvimento emocional, mas eu fiz 2 vezes para 2 irmãos, 2 situações difíceis e as 2 situações se resolveram. Então, a constelação é fantástica, né? A Saula perguntando: a constelação empresarial se aplica a todas as áreas? Se aplica a todas as áreas, né? Eu fiz para causas trabalhistas e foi ótimo, resolveu, desemaranhou, foi uma maravilha. Foi a primeira vez que eu fiz para a empresa, para minha empresa eu já fiz 3 vezes, tá? Gente, alguém mais gostaria de ter mais informações sobre a formação em constelação familiar? Por favor, coloca o WhatsApp, porque agora a menina acabou de falar para mim que mais 2 pessoas estão interessadas, eu tenho só 6 vagas, né? Então, possivelmente hoje ainda complete essas 6 vagas. E quem quer fazer constelação familiar, também pode deixar o WhatsApp aí. Só escreve para mim assim, ó, o WhatsApp escreve assim: eu quero fazer sessão, pra gente na hora de te atender saber que você quer fazer a sessão de constelação ou que você quer se tornar um constelador familiar, tá? É isso. Tem mais alguma dúvida que eu possa tirar ou nós podemos encerrar? E aí, o que vocês acharam? Constelação é uma coisa assim que a gente fala a noite toda, né? É muito profundo, né, Fátima? A Fátima e a Rejane. A Rejane estava perguntando se era longe, Rejane. Eu tive aí semana passada, querida. Eu fui em Caxias, fui em Madureira, fui em São Gonçalo, fiquei hospedada no centro do Rio de Janeiro, fui em Ipanema, Copacabana. Fiquei 6 dias aí no Rio. 40 minutos a viagem dura, viu, querida? É pertinho, 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 Rejane. E barato, né, a passagem. E baratinho a passagem, tá bom? Andréia, querida, então deixa, por favor, o seu WhatsApp para Tamara poder entrar em contato. Rejane, então não é longe, não. Você tá na cidade do Rio ou você tá perto do Rio? A Jane, repete novamente tudo. Agora é só você reassistir, né? Assistir a reprise. Em 2 dias conseguimos toda a informação para começar. Consegue, Fátima. Depois continuar estudando, que nem eu, né? Eu estudo todos os dias até hoje. Ai, você não vai voltar pro Rio? Eu não sei quando é que eu vou pro Rio de novo, né? Porque aí a gente foi inaugurar uma empresa aí e possivelmente sim, vou estar sempre no Rio. Mas não para fazer essa parte do meu trabalho de constelação, né? Pode chamar a Tamara aí também no WhatsApp, tá bom? Então, Rejane, não é longe não. A viagem levou 40 minutos, querida. O voo, 40 minutos, não dá nem tempo. Você sobe no avião, já desce. É tão rapidinho. A Jane quer saber do preço. O preço do curso, Jane, é R$ 1.997. R$ 1.997, tá? A formação. Mas eu tô dando R$ 1.000 de desconto para quem se inscrever até o dia 10 de outubro ou enquanto tiver vaga, né, Tamara? Porque a gente tá com 6 vagas só, tá bom? Então, enquanto tiver vaga, ainda dá para você fazer. Vai ser na 3ª semana de novembro, em Atibaia. Tá bom, Jane? É isso, querida. Aí você faz a inscrição por R$ 997. A Tamara tá dizendo que só tem 3 vagas. Então, só tem 3 vagas agora. A Fátima quer fazer a formação, né? Então, vai ter R$ 1.000 de desconto para quem fazer a inscrição até o dia 10 de outubro, mas não vai ter que fazer hoje, né? Só tem 3 vagas. E aí, nós vamos se formar, 3 pessoas chamaram e reservaram. Então, tem 3 vagas. Aproveitar aí a oportunidade, porque em dezembro, final do ano, tem muita procura. É um momento de você ganhar dinheiro. Não vou ser hipócrita, né? Vou dizer assim, daí vocês vão formar constelador e vão ficar fazendo sei lá o que da vida. Gente, eu sempre falo isso, a lei do dar e receber, né? Você vai ajudar a pessoa a tirar o emaranhamento da vida dela. Você imagina, por exemplo, no caso, todos esses casos que eu tenho contado para vocês, né? Todos esses cases, né, de atendimento.
Imagina quanto não é para a pessoa, por exemplo, ela conseguir resgatar uma relação, ou ela conseguir, por exemplo, resolver uma coisa da empresa dela, né, do financeiro da vida dela, não só para ela, como para os antepassados e também para os descendentes. Você entendeu? Então é lógico que tem que ter um preço, né? E você vai ganhar dinheiro com isso, né? Então às vezes você tá aí falando, nossa, o que será que eu poderia fazer da vida para eu ganhar dinheiro de uma forma saudável, para eu poder ter uma vida boa financeiramente e ainda ajudar a humanidade? Seja um terapeuta em constelação familiar, porque o universo está precisando de profissional. O universo está precisando de profissional. Já vai poder trabalhar, Fátima querida. Já vai poder trabalhar. Você vai receber um certificado. Tá bom? Vai poder trabalhar com o seu certificado, tá? Então, o que acontece? Às vezes você tá pensando, o que eu poderia fazer para me ganhar dinheiro? E uma coisa que eu gosto de fazer. Muitas vezes você passou a vida toda trabalhando com algo que você não gostava, tem raiva, às vezes fica falando, ai caramba, viu, ganhar dinheiro é difícil, tem essas crenças. Por quê? Porque você não está vivendo muitas vezes um trabalho de missão de vida, tá? Então essa é uma oportunidade também. Quem está pensando em mudar de carreira, ou quem já é coach, já é terapeuta, então vai agregar ainda mais. Tá bom? Então não vou ser hipócrita dizer que, daí você não vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro sim, porque as minhas sessões eu cobro R$400. Eu sempre faço promoção, né? Faço R$300, a maior parte das vezes. Mas mesmo assim, se você fizer a sessão a R$300 e fazer 2 sessões por dia que seja, nós estamos falando de R$600 por dia, vezes 5 vezes na semana, vezes 4. Estou falando de R$12.000 só em atendimento. E eu tenho dia que eu faço 5. Eu só não faço mais porque eu tenho outro trabalho, né? Das empresas, eu também tenho meus cursos, né? Online e tal. Mas assim, mesmo que você comece, eu não vou cobrar R$400, vou cobrar R$200. Que é mais ou menos o que o pessoal cobra, né? Aqui em Bragança, eu vejo o pessoal cobrando R$280 o presencial. R$280 presencial. É 1 hora que dura, no máximo, né? O atendimento. R$280. Ô Fátima, meninas, deixa eu perguntar, quanto que custa a constelação aí onde vocês moram? Quanto custa, Tamara? Aí em São Paulo, uma sessão de constelação. Alguém tem noção? Eu tô falando 280, mas às vezes tem que ver aí na sua região, né? Quanto que custa, Tamara? Uma sessão de constelação aí em São Paulo. A Tamara tá em São Paulo. E vocês que vão vir pelo aeroporto, já podem combinar até de vir juntos no Uber, fica super barato, né? Tamara vai ficar também em Atibaia, né, Tamara? Fátima, quanto que custa em Lindóia para fazer para fazer a sessão de constelação, querida? R$540, tá vendo? R$540, tá bem mais caro que eu, cobro 400, cobro 300. A maioria das vezes eu cobro 300, sempre estão em promoção, alguma coisa. Faz de conta que você vai cobrar 200. Aqui em Limeira, 350 lá. 400 e pouco lá em São Paulo. Depende do lugar, né, Tamara? Entendeu? A Tamara vai ficar em Atibaia. Então, de repente, quem tá vindo do Rio, que nem a Jane, pode combinar, né? Na água no Paraíba é 80. 80, ó, pra você ver, varia, mas vamos supor que seja 80. Vamos pegar 80, que foi o mais barato. E você fazer 2 por dia, né? Vezes 5, vezes 4 semanas. Só você vai trabalhar de segunda a sexta-feira. R$3.200. Entendeu? A Patrícia que foi o mais barato que ela falou. Mas a Patrícia veio fazer comigo e pagou 300, né, Patrícia? Você não quis fazer de 80 aí? O que aconteceu, querida? Que você não quis fazer de R$80 e veio fazer comigo por 300. Mas no Recife é 350, Monte Sião 250, depende da região. Entendeu? Mas se você cobrar R$80, como ela colocou aí, a Patrícia, mas você vê que ela não foi lá fazendo, ela veio fazer comigo. E aí você vai fazer R$3.200 por mês, trabalhando 2 sessões por dia. 2 sessões de 1 hora, 1 hora e meia, você vai trabalhar 3 horas por dia. De segunda a sexta-feira,
Olha pra você ver, 3 horas por dia, de segunda a sexta-feira, e você vai fazer R$3.200 por mês. Tá ruim? Constelação é a técnica mais cara que tem das terapias. É ou não é, Tamara? É a terapia mais cara que tem. Depende da região, né, Andréia? É isso mesmo. Então vale muito a pena, tá? Vale muito a pena você fazer a formação e se certificar na área. Lá na Paraíba tem que esperar muito. Tem muita gente. Tem muita gente. Eu mesmo tô com a agenda para outubro quase toda cheia. Hoje mesmo 2 pessoas novas entraram na agenda. Pouso Alegre 380 lá. Entendeu? Então tá precisando de terapeuta, porque tá procurando muito. Tá precisando de terapeutas bons, né? Então é isso, gente. Eu tô vendo que o pessoal tá saindo da live. Então a gente já falou bastante. Deixa aí seu WhatsApp, que a Tamara vai entrar em contato com você para te orientar direitinho, para você garantir a sua vaga aí. Pra gente estar junto, então, na 3ª semana de novembro, fazendo a sua formação em constelação familiar. Ai, que lindo! Você vai receber esse material lindo aqui. Nós vamos estudar juntos. Ai, gente, tá lindo o material, viu? Lindo, lindo, lindo. Tá lindo o material. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Tá lindo, lindo, lindo. E aí nós vamos estudar juntos. No domingo nós vamos fazer constelação o dia todo. E vai ser transformador. Além de você poder ter uma renda financeira maravilhosa depois e ajudar a humanidade. Isso é cumprir a missão de vida, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Eu quero, assim, agradecer a disposição de vocês, dizer que vocês são pessoas muito especiais e desejar, assim, uma noite tranquila, uma noite maravilhosa. Desejar que vocês encontrem as pessoas certas, que olhem para as oportunidades da vida, que entrem no fluxo máximo de abundância do universo. É que eu desejo para todo mundo. Um beijo no coração.